se divide em atletas que são bons saltadores, atletas que são bons arremessadores ou lançadores e atletas que são bons em corrida. Agora, o fato é que a barreira, todas essas atletas têm que se destacar na prova com barreiras, que é uma prova que define muita coisa. Como a pontuação da primeira é 3.785 contra 3.716 da quinta colocada, eu acredito que a prova está aberta, Cacá. São 69 pontos que a separam e no meio aí existem uma francesa, uma sueca e uma tcheca, né? Quem lidera é a ucraniana e na quinta colocação vem uma russa. A prova está totalmente aberta, qualquer uma dessas atletas pode surpreender e vai depender muito da capacidade de cada uma delas de ser realmente uma grande saltadora ou uma grande arremessadora ou ser uma atleta regular em todas as três provas para que possa vencer a competição. O heptátlon realmente, Cacá, é bem imprevisível, né? Difícil dizer como o atleta vai se comportar, se algum erro pode acontecer também, né? Então, é bem complicado isso. Para você ter uma ideia, a própria Yoshipenko, ela não venceu nenhuma das 4 provas, mas ela é a líder. Mas ela foi muito constante em todas as provas, né? E é isso que fez com que ela segurasse aí essa primeira colocação. Ela foi 4ª colocada no arremesso de peso, foi 2ª colocada no combinado nos 200 metros. Tudo isso define bastante, né, Cacá? Por isso que o heptátlon é uma prova muito completa e é muito difícil definir. Olha, ela foi apenas 8ª colocada, Ludmila Yoshipenko, no salto em altura. E mesmo assim está com a liderança. Ela não venceu nenhuma das provas, Cacá. Foi 3ª colocada no 100 com barreiras, 8ª colocada no salto em altura. Ela foi 4ª colocada no arremesso de peso e 2ª colocada nos 200 metros. Por isso que a prova está tão disputada e amanhã vai ser tão emocionante aí o fim dessa competição do heptátlon. E as 3 provas que faltam, o que precisa é a atleta ser regular. E eu acredito que a Yoshipenko tem grandes possibilidades de vencer por já ter uma vantagem de quase 70 pontos. Mas ela precisa continuar com essa regularidade, né? Agora, a prova realmente está aberta entre essas atletas aí que foram citadas. Tanto a Yoshipenko, a Nana Dimon, da França, a Samuelson, da Suécia, a Klutinova, da República Tcheca e a Bolshova, da Rússia. E aí se iniciando a prova aí do salto em altura. E repare como o finlandês, ele gosta de atletismo, né? Ainda mais com esse solzinho. O estádio vai tomando uma outra cara desde a hora que nós abrimos a nossa transmissão. Muita gente chegando aqui para as provas e o público acompanha vibrando como se estivesse assistindo um jogo de futebol, né? Espetacular. A gente gostaria que isso acontecesse no Brasil. É claro que há exceções, né? Você pega, por exemplo, Belém do Pará, a gente sempre fala isso, o Mangueirão sempre muito lotado, mas às vezes nos decepciona, Cleberson, quando você tem aqui o Ibirapuera, o estádio do Ibirapuera vazio, com ingressos gratuitos, num evento como está acontecendo esse final de semana. Começou ontem, inclusive, o Troféu Brasil. Tomara que o público vá, tomara que o público esteja presente para acompanhar e já ir se preparando para a Olimpíada de 2016. Vamos formar essa cultura esportiva, dando apoio para os atletas, demonstrando interesse. Acho que isso é fundamental, fundamental. Isso que você falou, Cacá, é importantíssimo, né? O público realmente precisa aprender mais. Nós não precisamos formar somente os atletas, né? O público precisa estar mais inteirado do que acontece no mundo, do esporte. E é importantíssimo que as pessoas compareçam lá no ginásio do Ibirapuera. Se você conhece alguém que pratica atletismo, melhor ainda, vá com essa pessoa para que as dúvidas que você tem, ela possa tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas, para que a competição fique bastante interessante, né, para você. Então, uma competição de alto nível, onde os atletas estão buscando os índices para os Jogos Olímpicos e que você pode acompanhar ali momentos emocionantes do esporte, quando um atleta, por exemplo, cumpre o índice. Por exemplo, a Lucimara, hoje, vai finalizar o heptátlon aí com possibilidade de alcançar o índice para ir para os Jogos Olímpicos. Ontem eu assisti ao vivo a final dos 100 metros lá no estádio, saindo aqui da transmissão, fui acompanhar. Foi emocionante ver o José Carlos, o Codó, vencer a prova
E ainda está tudo indefinido quanto a quem vai para o 4%, porque precisa finalizar ainda a prova dos 200. E também existe um prazo aí para que se alcance esse índice, né? Mas os critérios estão determinados e existe alguma possibilidade ainda do José Carlos estar nos jogos, mas é bastante difícil, mesmo tendo ganhado o Troféu Brasil. Participe da transmissão, mande sua mensagem. Estamos ao vivo, @bandesportes.com.br. No Facebook, no Twitter, o mesmo endereço, Band Esportes TV. Salto em altura para homens. Vamos acompanhando aqui mais um atleta que abortou. Simplesmente deu uma de Balubê do Rouet. Balubê do Rouet, muito bem lembrado, cara. E ele perdeu uma tentativa, né? A barra está elevada a 2,20, ele perdeu a primeira tentativa dele. Não é momento agora de se desesperar. Se ele passou pela qualificação, ele passou mais que isso. Então ele tem plenas condições de ultrapassar essa marca. E aí o Raividas Stanniks. Essa deve ser a treinadora dele, esposa, mulher, namorada, mãe, sei lá. E vamos nós. O Cleberson, já te perguntei isso uma vez, mas eu acho que vale a pena, até porque nós estamos ao vivo aqui. Foi exatamente aí no Estádio Olímpico de Helsinki que nós vimos o excepcional Ademar Ferreira da Silva. Aí o Brasil criou uma cultura de grandes saltadores. Grandes saltadores. Ademar Ferreira, Nelson Prudêncio, João do Pulo. Mais recentemente o Jadel Gregório, só para falar no triplo, Mauro Maggi no salto em distância, a Keila Costa, a Fabiana Murer no salto com vara. A pergunta é simples, talvez de difícil resposta. Por que o atletismo brasileiro se baseia tanto em grandes saltadores? O que faz o brasileiro saltar tanto e tão bem? Cacá, é uma série de fatores. Na verdade, o que seria uma escola de salto triplo, ela, na verdade, nunca existiu no Brasil, né? Para mim, isso foi muito mais obra do acaso mesmo, a sequência de atletas que apareceu no momento certo, assim como nós tivemos excelentes corredores de 800 metros nos anos 80, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Agberto Guimarães, que foi uma safra de atletas que foi fantástica, assim, atletas que se destacaram a nível mundial e que depois disso, de uma vez, acabou e não teve essa escola dos corredores de 800 metros no Brasil. Nós tivemos grandes corredores descobertos ao acaso. No caso do salto triplo, também tivemos a sorte de acontecer. É pura sorte, obra do acaso, porque não existe um sistema de preparação ou uma escola de preparação que diga pra gente, o salto triplo é assim, 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 assim. Esforços isolados do professor Nélio Moura, da professora Tânia Moura, do professor Neilton, na detecção e trabalho com os talentos, fazem a diferença hoje em dia. Evidentemente que Jadel Gregório se iniciou no Projeto Futuro com o Nélio Moura, a própria Mauro Maggi também se iniciou lá. Keila Costa, né, que se iniciou no Nordeste, em Pernambuco, e depois se transferiu para São Paulo para desenvolver um pouco mais. Você acha mesmo que é a obra do acaso? Ou tem essa coisa da ginga, da miscigenação, que faz com que o brasileiro tenha uma ginga diferenciada? E isso é muito bem visto no futebol, quando você pega um Garrincha, um falecido Denner, um Neymar. O brasileiro tem uma ginga diferente. Isso vem mesmo da miscigenação, no mix de etnias, o africano misturado ao branco europeu e ao índio que formalizaram esse mix de etnias que a gente tem. O talento do brasileiro está exatamente na mistura, Cacá. Mas no caso do salto triplo especificamente, não tem muita relação como existe com o futebol. O futebol, pela quantidade de praticantes, que são milhões, aliás, todos já nascem com uma bola de futebol no berço e com a camisa de um time, evidentemente, pela quantidade de atletas, você consegue selecionar um que é melhor aqui do bairro, que vai disputar o melhor da cidade, que vai disputar o melhor da sua região, que vai disputar o melhor do país. Um processo de seleção grandíssimo. Olha, tá aí uma modalidade que você precisa ter muita ginga. E, na verdade, nós não temos grandes saltadores
de salto em altura. Pois é, aí é que está, Cacá. Isso é uma prova técnica. Só que essa prova técnica... Quer ginga maior do que isso que ele vai fazer agora, ó? Ó o que ele vai fazer com o corpo dele, ó. Quer ginga maior do que essa? Tá aí a explicação. Agora você falou tudo. Não é o caso somente da ginga. É uma prova técnica e que exige um treinador com muito conhecimento técnico e exige um atleta com talento. Para você selecionar saltadores em altura no Brasil, quantos atletas querem praticar? Se nós tivermos 10 em cada município do Brasil, seria uma coisa fantástica. Nós não temos isso. Nós temos um praticante a cada 3, 4 municípios do Brasil, se muito. Então a gente vai imaginar que no estado de São Paulo nós temos 200 praticantes de salto em altura? Acho que nós não chegamos a isso. E no país inteiro? Agora, você comparar isso com o futebol é até desleal, né? Porque o futebol nós temos milhões de praticantes e aí você consegue fazer um processo de seleção melhor. Agora, em específico do salto em altura e salto com vara, o custo de manutenção de um esporte como esse é caríssimo. Para você ter um colchão, um sarrafo que é feito de fibra, para você ter as barras, o suporte, o tipo de treinamento é complicado. O salto triplo não exige isso. O biótipo não conta? Porque conta aqui você muito. tem atletas longilíneos, muito magros, de pernas longas. Conta muito. E o brasileiro não tem esse tipo físico. E é isso, na é a média. falha. Na verdade, o brasileiro não tem esse tipo físico, mas nós temos pessoas que têm esse tipo físico. O problema é selecionar dentro disso. E esse é o grande problema. Como fazer para selecionar os atletas longilíneos? Seria o único passo seria nas escolas, Cacá. Não tem outra opção, senão nós iniciarmos um processo já na primeira infância, segunda infância, com professores trabalhando com crianças, oportunizando diferentes esportes, diferentes movimentos, para que essas crianças no futuro se interessem pelo atletismo, talvez até esse mini atletismo, que é uma nova modalidade dentro do atletismo para crianças, possa ser um ponto de expansão, mas o talento esportivo só vem e a seleção do talento só vem pela massificação do esporte. E esse é o grande problema do atletismo no Brasil. Não é massificado. A única parte do atletismo que é massificada no Brasil hoje são as corridas de rua. E como eu já disse aqui na transmissão, se compararmos com os Estados Unidos, nós temos 10% do público que os americanos têm em corrida de rua. Agora, você compara isso com uma prova de saltos ou uma prova de arremessos, que é muito complexa, muito técnica, e exige um espaço e exige um material que gera um custo muito alto para o atleta, é bastante difícil trabalhar. O Brasil tem plenas condições de ter excelentes saltadores pela miscigenação, como você bem citou. Mas o processo de seleção ainda é muito falho. E eu acredito realmente que a única maneira do Brasil conseguir selecionar os atletas e proporcionar a eles a chance de disputar seria na escola, já a partir do ensino fundamental. As crianças tivessem a oportunidade de praticar o esporte, experimentar os saltos, experimentar os arremessos, iniciando até mesmo com provas combinadas, onde ela possa experimentar de tudo e aos poucos se direcionando para uma prova só. Esse ponto, Cacá, da miscigenação, o Brasil tem muito talento. É impressionante como Cuba, uma população minúscula, consegue produzir tantos atletas no atletismo e o Brasil não consegue. Com 180 milhões de pessoas, um pouco mais que isso. Cuba não tem 10 milhões de habitantes, a ilha, e consegue produzir muito mais medalhas no atletismo do que o Brasil. Então, o nosso processo de seleção é que está falho. É impressionante, você tem toda a razão, faz parte realmente da cultura esportiva que nós não temos, e o pior disso tudo, né? Para 2016 já não há mais tempo de você formar esse atleta de ponta, esse atleta competitivo. 3.000 com obstáculos, os atletas aí na pista são ao todo 15 atletas. A gente vai mostrando para você ao vivo aqui no Band Esportes o andamento desta prova, que é sempre uma prova muito interessante do ponto de vista técnico e claro que exige demais dos atletas, porque eles têm que atacar todas as barreiras, o que torna uma prova muito difícil, competitiva. São 7 voltas, mais 200 metros aqui ao longo. Mais uma barreira seca aí, daqui a pouco vem os fossos, né? A cada volta você tem um fosso. E aí você vai vendo o grupo compacto. Por enquanto não tivemos nenhuma arrancada, nenhum sprint. Vai um alemão na liderança da prova ali. Exatamente. Primeiro colocado é o alemão Stefan Ulitzer. Vai puxando a fila.
E Kaká, lembrando que o recordista da competição está na prova, hein? Mekhissi Benabbas correu a semifinal ontem, o francês, e ele está aí na prova, é um dos favoritos. Recordista dessa competição, do Campeonato Europeu. Do MIT, né? Do MIT, exatamente. Do Campeonato Europeu. Do Campeonato Europeu. Recordista mundial ainda é o Sauf Shaheen, do Catar. 7 minutos 53,63. Isso vem de 2004, hein? Olha quanto tempo que esse recorde não é quebrado. E o campeão mundial, Ezequiel Kemboi, queniano, 8,14,85. Kemboi venceu no ano passado. Certamente estará na Olimpíada e será um dos favoritos, né? Vou mandar um abraço aqui para o Michel Raposo de Guarapari, Espírito Santo, capixaba acompanhando a nossa transmissão. Ele que vai se preparando aqui para correr uma maratona. É estudante de educação física, maratonista há 10 anos, está se preparando para correr a maratona de Recife no dia 30 de setembro. E vai fazer como teste as provas circuito Atenas Belo Horizonte, 16 km, 10 milhas, Garotos Vitória aqui. Aí ele treinou hoje aqui, ó, Cleberson, pra você ficar sabendo. O treino de hoje, 12 quilômetros, leve, de 5 minutos e 40. Não, como é que é? Ah, ele fez 5,40 por quilômetro. Tenho como objetivo rodar a maratona com a média de 5 redondos. Mas vou buscar média de 4,50, 4,55. Então ele tá te mandando um abraço aqui. E está admirando, né, os atletas que estão, segundo ele, voando aqui nas provas que estamos mostrando para você. Aí ele pergunta sobre os tiros que ele tem feito aí, se estão de acordo com... Primeiramente, parabéns aí, Michel, na sua luta incessante aí para desafiar a maratona, ainda mais a maratona de Recife, que é dificílima, né? Clima muito quente em setembro. E eu espero, torço para que você faça. Você faz seus tiros de 400 para 1,15 e 1,10, não é? Eu preciso saber a quantidade de tiros que você está fazendo e o intervalo para saber se está dentro dos padrões. Mas se você sente isso no seu limite, você diz aqui, né? Se isso é normal. Bom, dependendo do ponto de preparação que você se encontra, a quantidade de tiros de 400 que você está fazendo, você está num ritmo muito forte, né? Porque esse 1.000 metros aqui tá para 2,55. Você está correndo abaixo de 3 minutos por quilômetro, ou muito próximo de 3 minutos por quilômetro nos tiros. Precisa ver exatamente que ponto da sua preparação você se encontra. Isso aí certamente seu treinador deve estar se adequando para que você chegue e faça o melhor na maratona em Recife. Parabéns aí pelo desafio que você se lançou, hein? Kaká, você vinha falando aí sobre o Saif Sahi, né? Hashim, que é o recordista mundial dos 3.000 obstáculos, com 7,53,63. E no ano passado, em Mônaco, Kaká, nós transmitimos aqui a Diamond League, onde o Bremink Pruto ficou a 1 centésimo de segundo desse recorde. Foi realmente um dia emocionante por 3.000 obstáculos. E a gente vai perceber uma coisa, Kaká, nessa prova aí, dificilmente nós vamos ver um grande resultado. Como eu já disse, em campeonatos europeus, os atletas estão iniciando o polimento para os Jogos Olímpicos. Eles querem apenas buscar posicionamento e ninguém aí busca a melhor marca. Apesar do recorde da competição ser 8,7, que é uma marca considerável, é muito forte, que é do atleta francês que se encontra exatamente aí na prova nesse momento, o Benabbas. E eu acredito que essa prova se encerre aí, possivelmente bem acima dos 8 minutos, quem sabe 8,20, entre 8,20 e 8,30, para definir o vencedor. Daqui a pouquinho vai tocar o sino. E aí a gente vai para a última volta da prova dos 3.000 com obstáculos, que você acompanha ao vivo aqui no Band Esportes, direto de Helsinki, na Finlândia, o campeonato europeu. Muito legal, por sinal.
E o ritmo vem aumentando vertiginosamente, Kaká. O último quilômetro aí já vão para menos de 700 metros para o fim da prova. E o atleta francês vem fazendo ritmo aí, exatamente para o favorito. E atual campeão europeu e recordista dessa prova, né, no campeonato europeu. Aí, Kaká, vão entrar na última volta daqui a pouquinho, hein? Ó, o cronômetro já marca 7 minutos e 20. Prepare o sino, atenção. E o espanhol iniciou o ataque, Kaká. Vamos ver se o francês segura. Se os franceses, né? A dupla francesa aí vai para a última volta. Realmente vai terminar em menos de 7h30, Kaká. Tocou o sino e vamos nós para a última volta da prova. Quando eles entrarem na reta oposta, você vai ver como os atletas vão se desgarrar, porque aí vai bater forte a aceleração de quem busca realmente no sprint. O espanhol já vai sprintando ali, ó. Olha como o espanhol fica lado a lado com o primeiro colocado que vai puxando a fila, hein? Que é o favorito, Kaká. É o francês, Benabar. É o francês. É o Benabar, que está na primeira posição, colado a ele o espanhol. Vitor Garcia. Olha só, o último fosso, hein? O último fosso, eles apontam na reta agora, momento para a chegada. O Benabar tem um biótipo muito longo. E o espanhol caiu, tropeçou. E dá de graça para o francês conseguir essa vitória. Benabar vence com tempo de 8:33:24. Coisas que acontecem, um acidente que derruba o espanhol, que teria a chance, né, de brigar nos momentos finais, nos metros finais de prova. Infelizmente isso aconteceu hoje. Ontem nós tivemos também um acidente na prova feminina. E aí você vai ver no espanhol, que pena. Isso acontece, faz parte. Na última barreira eu realmente acreditei que o espanhol fosse surpreender, Kaká. Impressionante, terminou com 8:33, né? Mais fraco ainda do que eu previa. Mas o Mexi Benabar... Agora o Kaká vai ter que traduzir o francês. Ele disse alguma coisa mais ou menos... Ele disse alguma coisa mais ou menos como um corintiano vai dizer semana que vem, né? Aqui é nós, aqui é Corinthians. E aí ganhou o título, né? Vamos esperar que o Corinthians ganhe agora, né? Para que os corintianos possam dizer. E realmente o Mexi Benabar aí, ó, confirmou o bicampeonato europeu. Mantém o recorde para ele ainda da competição, né? Mesmo correndo 8:33, fazendo uma prova tática, eu acreditava ali que o espanhol, o Vitor Garcia, pudesse surpreender ele na última barreira, mas exatamente por ficar desesperado ali na última barreira e bater no obstáculo, ele acabou indo ao solo e perdeu inclusive a medalha de prata, que é bastante triste pro turco, né? Tariq Langar. O turco Tariq Langar ficou com a segunda colocação, se aproveitou disso. Não teve nada a ver com a história, né? Aí confirmando o resultado, 8:33:23 para o Mexi Benabar. O turco Tariq Langar finalizou em segundo com 8:35:24 e o espanhol ainda 8:35:87. Vamos rever aí o momento, Kaká, depois do último fosso, onde eles vão para o último obstáculo, né? Uma disputa ferrenha ali no último obstáculo. E aí o último fosso e vão para o obstáculo. Vamos ver o que aconteceu com o Garcia. Que pena, hein? Às vezes é distração, né? Aquele ímpeto de tentar alcançar o primeiro colocado, aí ele acaba sendo ultrapassado. E aí vem... bom, já desequilibrou tudo, né? Já perdeu o ritmo da prova, mas pelo menos garante uma medalha de bronze, hein? Na pior das hipóteses, consegue uma medalha de bronze. Impressionante, ele estava partindo pro... Você vê agora, ó. Ele esbarrou o calcanhar direito e foi pro chão. E o desespero dele em saber que poderia perder a medalha, hein? No momento da passagem, no último obstáculo, ele esbarrou o calcanhar direito e foi pro chão. Que coisa, hein? Coisas do obstáculo, né? E aí o francês comemorando, campeão europeu, já leva esse título. Eu não sei se ele está classificado para os Jogos
de Londres. Mas se estiver, já leva para Londres também essa marca muito importante. E aí os medalhistas também aproveitam para receberem os aplausos aí diante do torcedor em Helsinki. E essa também, Kaká, é a principal razão pela qual as provas de meio fundo, os favoritos são surpreendidos nos Jogos Olímpicos. Todos os atletas se preparam para uma prova tática. Ninguém vai para perseguir coelho, porque não pode ter coelho em Jogos Olímpicos, não pode ter coelho em Campeonato Europeu, senão em meetings. E dessa forma, os atletas que têm realmente uma estratégia prévia bem planejada e conseguem executar durante a prova, eles acabam saindo com a vitória. O espanhol fez uma estratégia muito boa, entretanto não foi suficiente por uma falha dele mesmo, né? Mas ele poderia ter sido campeão europeu, perdeu ali a chance de conquistar o título. E aí rolando ainda a prova do salto em altura. Vou atualizar vocês aqui para o que está acontecendo no salto em altura. A barra já foi elevada a 2 metros. Olha ele aí, ó. 28. O Graberts. Esse é o Bambambam, né, Cláudio? Exatamente, ele é favoritíssimo aí. Barra 2 metros e 24. A barra elevada a 2 metros e 24. E com uma técnica apuradíssima, ele consegue fazer toda a extensão do corpo e depois no ar ainda fazer o arco lá em cima, já muito próximo do ponto máximo, e passou. 2,24 foi a primeira tentativa do Robbie Graberts e ele iniciou a prova agora. Ele estava só aguardando a barra ser elevada a 2,24 para iniciar na prova. Nesse momento temos vários atletas ainda disputando, né? Mais um atleta que ultrapassa a barra, que é o polonês, o Kiekana, Szymon Kiekana. Também ultrapassou a barra 2 metros e 24. Bom, a gente vai sair para mais um break rapidinho aqui, mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos mostrando a sequência do Campeonato Europeu de Atletismo direto de Helsinki, um evento bacana que você tem até às 5 da tarde aqui, com várias competições acontecendo e é bem legal. Pode mandar sua mensagem, continue participando pelos canais de comunicação do Band Esportes, ao vivo, @bandesportes.com.br, no Face e no Twitter o endereço é o mesmo, Band Esportes TV. E a gente aguarda aqui a sua mensagem, sua pergunta pro Cleberson e Amanda. Voltamos já. Band Esportes, muito além do esporte. Audiência Band Esportes de volta com salto em altura para homens nesse Campeonato Europeu de Atletismo, direto de Helsinki, na Finlândia. Passou direto e reto. Comemora bastante.